Eu vou conversar aqui no Rádio ao Vivo hoje com o sócio fundador e CEO da FESA, que é uma consultoria de recrutamento de altos executivos e que está lançando seu 10º livro, trazendo de volta a discussão da falta de talentos no país e o desenvolvimento da economia social. O livro se chama Talento, a riqueza das nações. Nós vamos conhecer mais detalhadamente esse novo trabalho do Alfredo Assunção, conversando com o próprio autor aqui no Rádio ao Vivo hoje. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Menegatti. Tudo bem contigo? Tudo bem, é um prazer ter aqui no programa. Prazer é meu. Bom, como eu dizia, o Alfredo Assunção é sócio fundador, né, da FESA e CEO da FESA, entre outras coisas, porque tem muitas atividades, inclusive é músico, é compositor, é um palestrante muito conhecido, tem uma experiência fantástica de centenas e centenas aí de palestras, foi eleito pela Business Week como um dos mais influentes headhunters do mundo e recebeu recentemente, agora no começo desse ano de 2012, um importante prêmio também, como o primeiro brasileiro a receber esse prêmio, aliás, Eleanor Reynolds, que é concedido pela Association of Executive Search Consultants, que é a AESC. Isso tudo em reconhecimento à sua contribuição para com a profissão de consultor em Executive Search. Bom, Alfredo, é um prazer ter aqui. Eu queria começar com certeza absoluta, eu disse das suas palestras aí, você tem todo um trabalho reconhecido nacional e internacionalmente, e certamente esta é uma pergunta que você ouve a todo momento. O que é talento, especialmente agora que você lança o livro Talento, a verdadeira riqueza das nações? Você pode falar para a gente o que é talento? Sim. Veja bem, eu vou falar de maneira bem simples. Na verdade, eu dediquei um capítulo inteiro à definição de talento. Imagino. Entendeu? No livro. Mas, basicamente, talento hoje é se fazer necessário. Uhum. Sempre que você é necessário, em qualquer que esteja o lugar, qualquer coisa que você faça, aquilo se torna um bem para a humanidade, para a sociedade, você é um talento naquele momento. Então, isso muda radicalmente, que todo mundo pensa que talento, vou estudar para virar talento. Não, eu brinco, eu tenho uma definição mais classuda que se chama, que é talento é se apoderar do passado para intervir no presente, transformando o futuro num bem comum. Acho que talento passa por isso, né? Uhum. E toda a minha vida eu tenho encontrado com executivos, às vezes muito bem formados, às vezes com pós-graduado, com mestrado, com doutorado, e às vezes a pessoa não serve para determinadas posições dentro do mundo corporativo. É um mundo extremamente diferente de tudo que se está fazendo nas escolas. As escolas estão atrasadas hoje frente à caoticidade da economia mundial. Você tem crise o tempo todo. Então, por isso que eu chego e redefino o talento como aquele ser humano que se faz necessário. Se você é necessário, eu vou lhe buscar onde você estiver e colocar na minha empresa. Uhum. Então, nessa hora, você está sendo reconhecido. Bom, você falou da caoticidade aí, né, da economia, e isso influencia diretamente, então, nessa escassez de talento que ora se sente no mundo. Exatamente. Não é só Brasil, né? Nós podemos, é bem abrangente mesmo, né? É o mundo inteiro. Quando você fala assim, por exemplo, que hoje na Europa você tem 11% de desemprego, nós estamos falando que 11% de talento obsoleto, que está ultrapassado, que não serve para o mundo corporativo, senão estaria no mundo corporativo. Então, o que está acontecendo, na verdade, é o seguinte, você tem uma crise atrás de outra crise. Quem é responsável por uma crise que se instala? É o talento que lá estava instalado, que lá estava trabalhando. Uhum. Então, quem é que resolve a crise? É outro tipo de talento. Então, nessa hora, por exemplo, Harvard, se Harvard fosse realmente maravilhosa, temos que respeitar, é uma das melhores, mas não teria acontecido a crise do subprime, que foi a crise de 2008. Essa crise acontece, aí Harvard vai estudar a crise, vai entender a crise, para depois ensinar em sala de aula e preparar futuros alunos para que entrem no mundo corporativo e não incorram mais naquele erro. Uhum. Mas só que aí nós já temos outra crise. A crise agora vem a cada 2 anos, cada ano e meio, você tem uma crise no mundo. Então não é mais como o Marx definiu lá atrás, que era a cada 10 anos, em média, né? Que aí dava tempo de você preparar os alunos. Então hoje, o que acontece? Falta talento no mundo, porque a universidade não tem condição de formar a tempo e a hora o talento necessário no mundo corporativo.
Então, o mundo corporativo precisa formar o próprio talento. Isso é muito interessante no livro, eu mostro isso estatisticamente, mostro, por exemplo, a nossa indústria ou a nossa função no mundo, que é o consultor de Executive Search, que é pesquisa, né, de talento para as corporações, há 30 anos atrás movimentava $1 bilhão. Nós vamos fechar agora com 15 bilhões de dólares. Isso é que se paga a consultores no mundo inteiro para buscar esses talentos para as empresas, que as empresas não conseguem encontrar, então tem que pagar empresas especializadas na busca desse talento. Então eu vou te fazer uma outra pergunta que evidentemente está entre as questões presentes aqui nesse seu livro. Qual o papel de governantes, de empresários, de educadores na formação de talentos? Então, vamos lá, os três têm que trabalhar em conjunto. Não existe mais essa história de uma universidade, botar o nariz lá em pé e falar, eu formo o melhor aluno. Não forma mais isso aí, isso acaba, passa com o tempo. Pode até começar formando, mas daqui a pouco não forma mais. Sim. Então, veja, a universidade tem que formar muito mais atitude. Eu tenho que preparar uma pessoa que chegue ao mundo corporativo, que é um mundo competitivo. O mundo acadêmico é colaborativo. Você pode passar de ano colando e se formar colando. Então, o que eu quero dizer é, sai do mundo acadêmico com atitude, pronto para entrar no mundo que é um mundo competitivo e saber interagir com pessoas e até trabalhar em equipe nesse próprio mundo. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta, te interrompendo, perdão, mas para ficar mais claro, para mim e eu acredito para o ouvinte também, porque aqui, quer dizer que esta falha, né? Porque isso é uma falha do mundo acadêmico na formação de talentos. Na verdade, vamos lá, não existe como você viabilizar que o mundo acadêmico forme a tempo e a hora. Porque há uma dissociação. Ele não... Exatamente, é quase impossível, humanamente impossível, estar atualizado com tudo que está acontecendo o tempo todo. Perfeito. Você veja bem, vamos falar um engenheiro civil, que estou falando de ciência exata, né? Estou falando de engenharia. Há 5 anos atrás, a ponte que se fazia naquela época já não é mais igual a ponte que se faz hoje. A técnica muda tudo. Se você olhar, eu vou te dar um exemplo, você olha em volta de todo equipamento que você tem na tua rádio, você fala, estou bem parado. Eu aposto que você olha em volta e vai falar, tudo aqui já é obsoleto, já tem coisa nova no mundo. Verdade. E há 10 anos atrás, o que você tem hoje, seria maravilhoso se você olhasse 10 anos atrás o que eu tinha e o que eu tenho hoje. Então, quando você se percebe da coisa, fala, opa, já inventaram um monte de coisa nova. Então, isso é que é o mundo. Então, a busca constante, um frenesi doido por produtos novos e que estejam de acordo com a necessidade da humanidade, que cada vez demanda um produto mais sofisticado, cada vez você tem uma população mais sofisticada. E, por conseguinte, há uma demanda muito grande no mundo também desses talentos, não é isso? Falta no mundo todo. Você veja bem, você tem... o Barack Obama está preocupado com isso. Você tem que formar capital humano, bom capital humano, senão o capital humano sobra. Então, eu lembro que, quando eu era diretor de recursos humanos do Chase, Manhattan, eu ia para Nova York recrutar MBAs para o Chase, para a gente colocar aqui no Brasil, que faltava essa coisa toda. Hoje você tem MBA para todo lado aí. Então não é isso que resolve hoje. Eu preciso pegar alguém que tem atitude, trazer para dentro da minha empresa e ensinar. Então nós estamos falando o tempo todo aqui de que eu preciso de pessoas que se ajustem rapidamente ao ambiente corporativo, de maneira que a pessoa esteja plugada e rendendo absolutamente bem nos seus 6 primeiros meses, 1 ano, para virar um executivo de ponta. E essa guerra é uma guerra mundial. Então, quando eu falo, por exemplo, você escuta falar da IBM, fecha 14 mil postos de trabalho no Vale do Silício para abrir na Índia. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós temos hoje o nosso operário competindo de igual para igual com os operários do mundo. Quando você pega, por exemplo, a Apple, o Steve Jobs pensava nos Estados Unidos e fabricava na China. Então, eu vou aonde eu consigo fazer mais barato? Então, é onde eu tenho talento. É muito louco o que está acontecendo. E aí você tem o tripé governo, né? Como que o governo ajuda nisso? O governo pode ajudar sim. No livro tem uma proposta bastante factível, inclusive já lido por outros diretores de recursos humanos, muitos diretores, e todo mundo elogiando muito, que é o seguinte, o governo nosso no Brasil arrecada muito tributo. Nós temos uma carga tributária absurdamente alta. Parte dessa arrecadação tinha que ser direcionada para a empresa, para que a empresa pudesse fazer um mestrado de real
prática na própria empresa. Então eu saio formado em economia, administração, o que quer que seja, e entro para um programa de treinamento de 2 anos. Então estou falando, vai ser um mestrado praticando, ao invés de você aprender teoria. Uhum. É muito interessante. Bom, E aí, nessa hora, você vai suprir essa falta de mão de obra. Eu falo, cada empresa tem direito a ter 10% do seu quadro, né, vamos dizer assim, de mão de obra com trainees de gerência. Então, você vai formar gestores, porque sempre é o líder que leva uma empresa à frente.